Uma análise de Lula e Bolsonaro. Lula e Barrabás. Perguntei ao Google: quem foi Barrabás? A resposta foi: um bandido que foi liberto em vez de Jesus. Marcos 15, versículo 7 diz que Barrabás foi um amotinador com crime de assassinato. Quem foi Lula? Depois de ouvir jornalistas coerentes e um ex-delegado da Polícia Federal, refugiado no exterior por sofrer ameaças de morte pelo resultado de uma pesquisa aqui no Brasil, confirmando que os 3 períodos do governo do Lula foram por golpes sujos e não por escolha da maioria do povo brasileiro. Quanto aos assassinatos encomendados, ouvi familiares de Celso Daniel e ouvindo um grande amigo conhecedor do Lula desde solteiro, o qual, pela confiança conquistada, me disse que ele não pode ter por muito tempo endereço fixo por ameaças de morte, pois ele conhece todo o particular do Barba e todas as falcatruas. Ele me disse que ele não pode ter endereço, por isso, endereço fixo. Esse amigo confidente me disse que sempre viu nele um psicopata de grande periculosidade, que não assassina diretamente, mas contrata profissionais do crime. Com isso, ele é cúmplice de uma grande lista de assassinatos. Estou citando o comportamento de Barrabás por ter grande semelhança com o comportamento do Barba. Bolsonaro e o apóstolo Pedro. Nesta comparação, observamos que há uma grande semelhança entre ambos. Pedro e suas precipitações. Pedro, entre acertos e erros, como o apóstolo ainda inexperiente, escolhido por Jesus, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. Nesta ele acertou em cheio. Logo depois, ao tentar estimular Jesus para fugir da cruz, foi exortado severamente por Jesus, sendo chamado de crente Satanás, mas Jesus não o excluiu do seu grupo. Mateus 16, versículos 22 e 23. No Monte da Transfiguração de Jesus, Pedro foi repreendido pelo próprio Deus sobre atitudes idolátricas. Mateus 17, versículos 4 e 5. No momento da prisão de Jesus, o apóstolo Pedro, armado com uma espada, cortou a orelha do soldado Malco, sendo repreendido por Jesus, não para se livrar da espada, mas colocá-la na bainha. Mateus 18, versículos 10 e 11. Jesus orientou aos seus discípulos a comprarem armas, dizendo: Mas agora aquele que não tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, vende a sua veste e compre-a. Lucas 22, versículo 36. Após Pedro prometer a Jesus que estaria pronto a ir com ele para a prisão e a morte, o negou 3 vezes. Lucas 22, versículo 33 e versículos 56 a 60. Quando Bolsonaro começou sua campanha para presidente, assim como o apóstolo Pedro, não foi prudente em algumas colocações e gestos, os quais forneceu munição para seus adversários maldosos achar que ele era um homem violento. Ouvi um político de renome norte-americano afirmando
que em tempo algum ele viu um presidente tão humilde como Bolsonaro. Semelhança de Bolsonaro com o apóstolo Pedro. Pedro tentou matar o soldado Malco com uma espadada. Se o soldado não tirasse o pescoço fora, teria sido degolado por Pedro. Nesse comportamento, Pedro excedeu a Bolsonaro, pois ele nunca tentou matar ninguém, mesmo tendo oportunidade e motivos para isso. Porém, foi ele quem quase foi morto por uma facada de seus adversários, ficando com sequelas até o fim da vida aqui de seus adversários, acostumados a cometer crimes políticos para tirar adversários do caminho. Vários, inclusive até parentes meus, dizendo que tudo não passou de armações eleitoreiras. Porque os acusadores não vão ao hospital Albert Einstein para ver os comprovantes e deixando de ser levianos, dizendo que a facada não passou de falcatruas. Para governo dos levianos, eu estou falando daquilo que conferi. Façam isso também. Assim como Pedro confirmou Cristo, o Filho do Deus vivo, Bolsonaro estabeleceu como tema e divisa do seu governo: Deus acima de tudo, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. João 8:32. A você, leviano ou leviana, ao afirmarem que isso é falso, estás blasfemando contra o Espírito Santo, pois com toda convicção vos afirmo que nunca vi tanta sinceridade nas colocações de Bolsonaro. Para nós que enxergamos a lógica dos fatos, assim como Pedro foi um grande apóstolo, Bolsonaro foi o presidente mais coerente deste país até hoje. Caso um dia ele venha a assumir a presidência deste país, para mim não será nenhuma surpresa.